Fala pessoal, beleza? Hoje eu trago mais um corte podcast, onde o tema principal era o livro As Leis do Triunfo do Napoleão Hill. Gostou da ideia? Então fica até o final desse vídeo e deixa o link do podcast completo na descrição desse vídeo. Corre lá depois, pois vale muito a pena assistir. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Cara, olha só, tem uma história para ilustrar isso daqui sensacional. Eu vou contar ela amanhã no desafio, mas para quem tá aqui agora, eu vou introduzir isso daqui primeiro. Olha que interessante. Contam que numa carpintaria houve uma vez uma reunião entre as ferramentas. Olha que loucura isso aqui. E as ferramentas estavam brigadas. O martelo exerceu a presidência. Porém, a assembleia o notificou que tinha que renunciar. Qual que era a causa disso? É porque ele passava o tempo todo golpeando e fazendo barulho. Então o martelo ficava golpeando e fazendo barulho. Aí o martelo falou, beleza, eu sou culpado? Tudo bem. Mas então eu quero que o parafuso seja expulso. Por quê? Porque ele disse, né, que o parafuso tinha que dar muitas voltas para que servisse para alguma coisa. Aí o parafuso pegou e falou, o quê? Então tá bom, eu saio. Mas eu quero que a lixa seja expulsa também. E aí, por que ele pediu para a lixa ser expulsa? Porque falou que ela era muito áspera e sempre tinha atrito com os demais. Aí a lixa falou, beleza, quer que eu saia? Eu vou sair. Mas a condição é que expulse também o metro. Por quê? Porque sempre passava medindo os outros segundo a sua medida, né? Como se fosse o único perfeito. E nesse momento entrou o carpinteiro. Aí quando entrou o carpinteiro botou o avental e começou a trabalhar. E aí ele usou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. E aí ele finalmente, depois de várias horas de trabalho, ele transformou um grande pedaço de madeira numa obra de arte, num lindo móvel. E aí quando a carpintaria ficou novamente só, né, a assembleia retomou a reunião e foi então quando tomou a palavra o serrote. Aí pegou o serrote e falou, olha só, senhores, obviamente nós temos defeitos, mas o carpinteiro não trabalha com eles, e sim com nossas qualidades. Isso é o que nos torna valiosos. Não foquem apenas nos nossos pontos negativos, e sim na utilidade dos nossos pontos positivos. Aí a nossa assembleia então chegou à conclusão de que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para afinar e limar asperezas, e observaram que o metro era preciso e exato. E foi aí que perceberam que com as suas mentes negativas jamais se poderiam unir e trabalhar em direção a um único propósito. Mudaram as suas mentes para pensar em harmonia e se sentirem então uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade juntos. Olha, isso é um mastermind. Foda. É muito quando foda, você junta todo mundo de uma forma harmônica ao invés de uma forma desarmônica, e você une a qualidade de todos e você consegue formar uma coisa muito mais poderosa. Por uma simples inversão de pensamento, de parar de olhar para as deficiências dos outros. Então você vê muitos times tendo atrito porque você só fica olhando para as deficiências dos outros no time. Mas se a gente passa a olhar para as qualidades de todos no time, cara, a gente vai de uma coisa ruim pra uma mastermind positivo que vai construir uma obra de arte. Legal, né? Cara, muito foda a história. Muito bom, né? Muito é bom. isso aí. Tipo, Toy Story de carpintaria, né? Doideira, né? Eu fiquei imaginando. Mas é! O carpinteiro sai, os caras, as ferramentas, ficam se mexendo, fazendo assembleia. Mas é legal. Só que aí, o que ele faz? Ele une, né? Ele vai pra uma segunda lei, que ele diz o seguinte, ele fala, cara, não é só mastermind, né? Assim, parte do sucesso tem a ver com um propósito, né, definido, um objetivo principal definido, tá? Então, você não precisa necessariamente ter uma coisa só bonita para colocar na parede, mas precisa ter uma coisa definida, porque senão, cara, você não vai conseguir atingir um sucesso, senão você vai para qualquer lugar, você derrapa, você desperdiça energia. O que vocês acham? Por exemplo, vocês chegaram até onde vocês chegaram porque vocês tinham um propósito definido? Ou não? Ou isso não ajudou em nada no caminho e foi uma coisa do acaso, assim? Eu vou responder primeiro que bateu meia hora, tem que fazer um momento cênico, senão o pessoal reclama. De meia hora. Mas peraí, então, quando você mete uma história legal, ele fala, não, preciso falar um negócio agora. Preciso meter uma frase de efeito, né? Não, mas isso do propósito, o Seneca ele fala, ninguém se torna sábio por acaso, né? Não é por acaso. Não vai ter um cara que vai ficar bilionário por acaso. Meu Deus, acordei bilionário que a empresa deu certo, sem eu fazer nada e sem contratar pessoas boas e alinhar o propósito delas. Isso não vai acontecer. Ele tem outro pensamento onde ele diz que para um homem que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento será favorável. Então você fica vagando por aí sem saber o que tá fazendo, você perde tempo pra caramba. Vamos pegar uma analogia de um carro numa estrada, que eu acho que ela é bem exemplificativa, assim. Você tem o cara que tá na pista rápida, porque ele sabe pra onde tá indo. E tem um cara que tá na pista lenta porque ele não sabe. Ele acha que a próxima saída pode ser a dele ou a outra, então ele vai perdendo tempo, ele vai olhando todas as saídas, ele vai pegando saídas erradas, aí vê, nossa, não é a minha, tem que voltar pra estrada. O cara da pista rápida vai embora, porque ele vê as saídas todas e sabe, não são a minha saída tá lá na frente. Ele vai embora. É economia de tempo, né? É verdade. Porque se você não tiver, você pode até chegar em algum lugar sem um propósito definido, mas o problema é que você vai fazer mais esforço, porque, cara, você tem 100% do seu tempo. Ao invés de focar só aqui, você vai começar a usar um pouquinho de energia aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e aí, cara, se isso aqui deu certo, imagina se tivesse
colocaram toda a sua pressão aqui, né? Cara, eu tô com uma dúvida se eu tinha ou não um propósito definido pra chegar até aqui. Hoje eu sei que eu tenho um propósito definido, mas eu não sei se isso é considerado um propósito definido. Eu tinha na minha cabeça que, tipo, eu ia fazer tudo do meu alcance pro Primo Rico dar certo. Era. Isso aí é considerado... Porque eu falei, você tem que editar vídeo, tem que editar, você tem que trabalhar de madrugada, tem que trabalhar, você tem que viajar. Eu sempre tive um pouco disso na cabeça. Hoje, a gente tem alguns objetivos dentro da empresa, outras metas, eu tenho também uns objetivos pessoais, mas eu acho que por muito tempo... Não, pessoal não, né, Kaique? Porra, foca na empresa. Cara. Isso, cara, que vida pessoal o quê? Cara, tá maluco? Mas por muito tempo, meu propósito foi tipo, vamos fazer esse negócio dar certo sim. Primeiro objetivo é bater 1 milhão, bater 1, vamos bater 2, fazer podcast dar certo, fazer o Instagram dar certo. Mas acho que tinha uma outra coisa, antes até de você chegar, né, ou quando você começou no Rio, que é tipo assim, cara, eu não quero ser fudido. Isso já era pode ser considerado um propósito não, também? mas aqui tem uma diferença entre propósito e propósito definido. Entendi. Por exemplo, propósito. Acho que isso era um propósito. O Primo Rico dá certo. Isso é um propósito. Legal. Mas isso não é definido. Entendi. O definido seria... Porque, por exemplo, às vezes o dar certo pra você, o primo dar certo pra você, não é o primo dar certo pra mim. Sim. Às vezes o primo dar certo pra mim é lucro. Tá subjetivo. Às vezes pra você é número de seguidor. Então a gente tem um propósito e como eles são meio parecidos e tal, a gente acaba dando certo junto. Mas quanto mais definido ele for, mais claro vai ser o seu processo de tomar decisão. Então, assim, se você quer... eu quero ficar forte. O que é ficar forte, mano? Entendi. Entendeu? Assim, Então, eu quero ficar rico. O que é ficar rico, velho? Então lá no começo eu tinha um propósito de não ser um fudido. Porque assim... Mas aí depois eu defini o que não é ser um fudido. É ter uma casa, é ter um carro, é ter uma Mas hoje família, não ser um dinheiro. fudido pra você é diferente, não é? Totalmente. O que é não ser fudido pra você hoje? É não ganhar menos de 10, 15 mil reais, né? Não, acho que nem é o parâmetro de Acho que a fudido. gente vai perder umas 2.000 pessoas que estão ao vivo agora, como falar, meu Deus, é por causa do Kaique. Ô, Kaique, você também. Mas era tipo assim, cara, era o sonho, entendeu? É tipo assim. E aí é foda, né? A gente se acostuma rápido, porque o sonho virou realidade e virou, tipo, piso. Não, mas eu tô querendo perguntar isso porque, assim, às vezes um monte de gente que tá assistindo a gente aqui, a pessoa não tem um propósito tão grandioso. O Primo Rico dá certo, fazer uma coisa tão... Às vezes o cara tem uma coisa mais, sei lá, mais pessoal, uma Que coisa tá tipo, o carro, que tá a casa, eu quero ter casar. uma boa carreira. Isso pode ser um propósito? Isso é um propósito. Mas não é definido. O ponto é, assim, talvez a gente vai evoluir um pouco na discussão do propósito, mas Entendi. o ponto propósito, tá? Assim, ele pode ser, acho que tem algumas definições, né? E aliás, propósito é uma palavra tão... Porque fica Bullshit, parecendo meio... né? Assim, não fica lúdico, né? tangível, né, cara? Mas assim, o propósito, eu pelo menos tenho 2 leituras, tá? Tá. Tem a leitura do, cara, propósito, assim, é algo que você se propõe, assim, é algo que você busca, é algo que te motiva, é algo que faz sentido pra você. Agora, isso daqui vai te fazer andar. Pra mim, durante muito tempo, meu propósito foi ficar rico. Tá bom. Tá? E tudo Eu quero bem. ficar rico. tudo bem. E tudo bem. Mas também é subjetivo. Ficar rico é ganhar 1 milhão ou ganhar 10? Não, perfeito. Pra mim era ficar rico e eu não tinha muito essa clareza. Eu queria ficar rico, eu queria viver de renda. Eu tinha esse propósito. Só que o que eu aprendi com o tempo? Eu aprendi com o tempo que, cara, a minha vida, quando a gente fala de princípios, ela precisa ser alinhada com o que de fato é aplicável a qualquer coisa. O que é aplicável a qualquer coisa? É o que tem a ver com a natureza. A natureza é perfeita, né? Então você começa a perceber as coisas da natureza, que elas têm muitas coisas em comum, como por exemplo, o propósito de tudo na natureza é servir o outro. Então você pega a árvore, o propósito dela, cara, vai lá dar fruto para que outros animais comam, né? Aí a água, cara, o propósito, cara, é fazer outros animais beberem, né? Então assim, tudo na natureza tem um propósito para o outro, né? Então na minha concepção, no propósito mais materialista da coisa, eu queria algo que me movesse. Com o passar do tempo eu comecei a descobrir que o propósito nunca vai te preencher se ele não for pro outro. Mas, cara, são coisas que eu consegui sentir depois de ter atingido algum patamar financeiro, né? Então quando a gente olha aqui pro Napoleon Hill, eu acho que ele está se referindo ao propósito do que te move e o que vai te fazer performar, que é algo mais material. O Napoleon Hill, ele fala numa passagem do livro que na ausência da gente ter esse objetivo bem definido, o que a gente pode ter é alguns parâmetros em relação ao que a gente quer para áreas diferentes da nossa vida. Então, você quer saúde? O que mede saúde para você? Você quer dinheiro? Quanto? Se você quer... tá apaixonado por alguém, então quem que é essa pessoa que você tá buscando? Porque aí você define o objetivo para cada uma dessas coisas e aí você vai percebendo que eu acho que é bem o que o Kaique falou, conforme você vai atingindo esses objetivos ao longo do tempo, os nossos anseios eles vão sendo cada vez menos individualistas e mais abertos pro coletivo. Então, se a partir do momento em que a gente consegue chegar nos objetivos que a gente quis e a gente consegue ter a humildade de olhar para a natureza e falar, olha que bacana, eu tenho que fazer algo com base nisso porque eu preciso ser a representação do que a natureza já é na realidade, que é servir o próximo. Só que
iniciante, você tem que basicamente dar conta de todas as suas necessidades básicas ali da pirâmide de Maslow. Então, quando você pega, por exemplo, caras como o Elon Musk e o Bill Gates, essas pessoas que ficaram extremamente bem-sucedidas, parece que tudo que elas fazem não vai fazer diferença em relação à qualidade de vida que elas têm mais. É meio que cada iniciativa é para como impulsionar a raça humana para frente. É como fazer desse mundo um lugar melhor do que ele já é, para que mais pessoas possam ter as oportunidades que hoje muitas pessoas não têm. Então, é meio que... É muito zero egóico você aprender, você conquistar os seus objetivos, até chegar no momento onde você finalmente fala que, putz, quer saber, acho que tudo isso que eu vim conquistando como os meus objetivos bem definidos, não eram muito o que eu estava procurando para começar, né? Muito mais do que isso. Cara, porque olha só, a gente tem uma limitação muito grande, né? E tem coisas que a gente já sabe que sabe, né? Só que... Então você às vezes acha... Tem as coisas que você sabe, tem coisa que você acha que sabe, né? Então assim, imagina, né? Eu achava que meu propósito era ficar rico. Caraca, eu só achava que sabia, eu não sabia. Por quê? Porque tem muitas coisas no mundo que você não conhece. Então olha só, o que eu descobri, cara. Tem as coisas que você sabe, as coisas que você sabe que não sabe, as coisas que você não sabe que sabe, e as coisas que você nem sabe que não sabe. Então essa categoria das coisas que você nem sabe que não sabe, como que você vai atrás de uma coisa que você não sabe que não sabe, né? Então foi o que eu comecei a perceber, que se expor a novas experiências e conversar com pessoas melhores que você vão te ajudar a resolver esse tipo de problema, né? E então essa coisa do propósito, cara, eu nem sabia que eu não sabia que eu não tinha um propósito, entendeu? Pra mim, ser rico era o suficiente, né? Pra mim era isso e tal, né? E acho que muitas coisas da minha vida ainda vão mudar e eu acho que tá tudo bem. Isso faz sentido. E você acha que é por isso que às vezes, a pessoa fica rica, ela consegue um monte de coisa e tal, e mesmo assim ela não se sente completa, ela se sente assim, beleza, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho dinheiro aqui, não é um problema financeiro mais, mas mesmo assim, cara, não tem alguma coisa faltando. Será que é isso? Eu acho que é o seguinte, cara, não é que vai ter algo faltando, é que sempre haverá algo faltando. Ah, sim. Porque isso é viver. Se tá tudo completo, você faz o quê? Nossa, zerei o jogo e morre. Porque não tem mais nada o que fazer na vida. Você tinha o objetivo de ficar rico. Aí depois que você ficou rico, você olha pra trás e fala besteira. Porque hoje você tem objetivos maiores. Quando a gente resolve um problema, a gente fica pronto pra resolver problemas maiores depois. A gente vê isso até no mundo. Hoje a gente fala muito da questão ambiental. Fala, poxa, carros movidos a combustível fóssil, eles poluem. Esse é o problema. Mas a gente esquece que esse problema só existe porque esses motores movidos a combustíveis fósseis resolveram problemas maiores. Que era, por exemplo, a pouca produção no campo. Aí quando você cria um trator que consegue arar muito mais terra do que um monte de homens com cavalos, a produtividade aumenta, você consegue levar aquilo mais fácil até um porto, para um navio movido a combustível fóssil levar para outro lado do mundo, e o problema da fome começa a diminuir. Legal. Aí depois que a gente resolve um problema, a gente se preocupa com outro. Então eu também tinha o mesmo objetivo, que era ficar rico. E eu não acho que esse objetivo é egoísta, inclusive, né? Porque eu vi alguns comentários do pessoal falando, tem a ver com dinheiro. Porque a não ser que você se tranque numa caverna e fique meditando, né? Tudo que você faz tem impacto na vida dos outros. E tem muita gente que hoje demoniza o rico, mas o problema tá muito mais na pobreza do que na riqueza. Porque se eu sou pobre, eu não posso contratar o Kaique e o Lucão pra trabalhar comigo. Se eu tenho dinheiro, eu posso contratar o Kaique e o Lucão pra trabalhar comigo, por exemplo. Então, quando eu tenho dinheiro, eu consigo contratar mais gente, consigo consumir mais das pessoas. Quando eu consumo de alguém, essa pessoa passa, como ela me vendeu, a ter alguma renda. Com renda, ela consegue consumir dos outros. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a desigualdade diminuiu nos últimos tempos. Mas porque a pobreza aumentou, inclusive. Porque o pessoal que tava mais rico ficou um pouquinho mais pobre. E esse negócio que você falou, só pra completar, que eu sei que eu tô estendendo esse negócio. Quando o Perini falou assim, você viu que quando você ficou rico, você chegou ali na liberdade financeira e você falou, beleza, não é isso, né? É muito além disso. Eu acho que é um negócio assim de que, geralmente, quando a gente não tá longe, né, do milhão, dos 5 milhões, de viver de renda, a gente acha muito que esse é o fim, né? A gente fala assim, cara, acho que quando eu tiver ali 5 milhões, 1 milhão, 10 milhões, cara, pra mim zerou, entendeu? Eu vou ficar casa no campo e margarita. E, cara, uma coisa muito comum de todos vocês, assim, que eu convivo, uma galera, que tem grana aqui, que é bem sucedida, que produz pra caramba, é que, assim, vocês são imparáveis, cara. É imparável. Tipo, o cara não para nunca. Ele tem 10, ele tem 20, ele tem 30, ele tem bilhão, e o cara é imparável, mano. Tipo, por exemplo, o Flávio. O Flávio veio aqui e gravou com a gente. Você acha que ele precisava vir aqui gravar com a gente, cara? Ele não precisava fazer nada, velho. Entendeu? Então, assim, uma característica das pessoas de sucesso, vamos dizer assim, acho que financeiro, que o cara rompe essa barreira dos milhões e tudo mais, é que esses caras são imparáveis. Eles não pensam em chegar num patamar ali e falar assim, não, agora já é. O exemplo do Flávio agora eu vou ficar, né? Porque o Flávio é bilionário. Exato. E se a gente for pegar essa quantia de 1 bilhão, ele não tem 1 bilhão na conta, eu acho. Não. Ele tem 1 bilhão de patrimônio, se ele vender tudo, ele vai ter 1 bilhão na conta. Uhum. Mas o ponto é o seguinte, né? Se você pega
1 bilhão e pensa que uma pessoa vai ganhar 5 mil reais por dia. Vai demorar 200 mil dias pra ela juntar 1 bilhão. 200 mil dias dá 547 anos. É muita coisa. Sim. Então você pensa, o cara tem dinheiro pra uma geração inteira, né? De famílias, assim, pra sustentar. Por que ele continua trabalhando? Não é mais pelo dinheiro. O propósito dele, o dinheiro é só a consequência. Eu já falei outro dia, eu tenho um propósito também, eu quero ser bilionário. E é pelo dinheiro? Não, eu não uso um Rolex, por exemplo. O meu carro já é um carro muito bom, não vou trocar de carro. A minha casa já é uma casa muito boa. Minha vida não vai mudar. Eu quero ser bilionário por outras coisas. Eu tô curioso, eu quero saber agora de vocês, de verdade. E não necessariamente vocês precisam ter, porque, cara, às vezes você tá em busca, né? Cara, qual é o propósito de vocês? Bom, o meu hoje é... Tem vários, né? Eu quero ter uma família estabelecida, né? Eu quero ver meus filhos crescerem, mas eu quero ser bilionário. Porque pra eu ser bilionário, isso significa que o Grupo Primo cresceu muito. E num mercado livre como o nosso, que é o financeiro, a gente só vai crescer muito se a gente atender melhor o cliente. Então a gente fez bem pra centenas de milhares pra isso acontecer, ou até milhões de pessoas. E se eu ficar bilionário, eu sei que você ficou bilionário, eu sei que vocês também provavelmente vão ter ficado bilionários, ou multimilionários, né? E o Breno, se ele finalmente entrar aqui no grupo, né? Ele converter o patrimônio dele, também. Não, mas esse daí é jogador caro. Ele é difícil, coração duro, esse daí. Não dá. Mas eu tenho esse objetivo. E não é porque vai mudar alguma coisa material na minha vida, porque quase não vai mudar. Se eu vejo, sei lá, o Jeff Bezos foi no restaurante dos Estados Unidos. Se eu for lá, eu posso ir no mesmo restaurante que ele. Não vai mudar. É porque ele consome igual que eu consumo. É que você tá falando do bilionário, é mais como uma consequência. É que você tá simplificando. Ao invés de falar, meu propósito é, cara, é ajudar as pessoas, é crescer, causar um impacto e tal. Você tá simplificando em, se eu for um bilionário, eu vou ter feito tudo isso. A maneira de medir, né, de quantificar isso, porque eu quero espalhar o amor. Como é que você... Pra encerrar a linha de raciocínio, tipo, o meio, ele vai trazer aquilo que você almeja. Só que você só consegue saber qual que é o meio que você vai seguir se você sabe o fim, de fato. Então, por exemplo, qual que é o objetivo que você tem e como é que você consegue fazer o retroativo pra chegar nisso daí. Mas eu acho que tem uma outra coisa também que vai levar em consideração, acho que de uma fonte inesgotável de conhecimento que é atemporal, chama Harry Potter. E tem uma passagem no Pedra Filosofal, cara, que eu acho incrível, que tá lá o Harry olhando para um espelho, chama Espelho de Ogezed, né, onde ele vê os pais dele pela primeira vez. O espelho, ele tem esse poder de dar a visão daquilo que você mais quer na sua vida. Como o Harry, ele não conheceu os pais, ele vê eles porque é aquilo que ele mais quer. E aí, do nada, chega o Dumbledore e aí ele fala, Harry, esse espelho, caso o homem que tivesse tudo na sua vida encarasse pra ele agora, ele veria a si mesmo exatamente da forma como ele é. Só que, se a gente fizer um exercício breve, como o Perini falou, será que a gente consegue chegar no momento onde a gente fala, tipo, tá bom, já deu. Como se você tivesse de boas em simplesmente ficar em casa sem fazer mais alguma coisa porque você já conquistou tudo que você queria. Eu acho que a diferença das pessoas que são imparáveis versus as pessoas que acabam, por exemplo, tendo várias dificuldades mentais por não conseguir ter algum objetivo de fato, sabe? Tipo, cair em depressão e tal. É uma mentalidade mais de crescimento versus uma mentalidade de meta. Porque se você só tem uma meta e depois você cumpre ela, por exemplo, eu quero ter um carro, uma casa, você bate isso e aí? Isso era meio que a consequência de você perseguir um meio, mas você ainda não chegou em determinado fim. Agora, se você tem essa cabeça de crescimento, então é uma coisa que não para. Você quer cada vez mais ser mais humilde e reconhecer que você sabe pouco e o quanto você tem pra aprender. E isso é um ciclo interminável. Se você chegar até o fim da vida, você vai falar, puta, eu não sei de nada mesmo, né? Fala pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários as lições que vocês tiraram desse corte. Te vejo nos próximos vídeos. Valeu e fui!